Olá pessoal, olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso. Nessa videoaula vamos abordar a vigilância saúde do trabalhador, que é uma outra forma de vigilância em saúde, nessa videoaula. A vigilância à saúde do trabalhador, ela considera então a relação entre as condições laborais e o processo de saúde e doença. Então, nada mais do que a saúde do trabalhador, ela vai envolver quais são os aspectos das condições de trabalho das pessoas e como que essas condições de trabalho e essas, não só as condições, mas a atividade laboral como um todo, como que essa atividade laboral e as condições de trabalho, como que ela se relaciona com a doença. Um exemplo disso, por exemplo, são os acidentes de trabalho, os acidentes que acontecem dentro do ambiente de trabalho. O que é a condição do trabalho, a atividade de trabalho, ou as condições do trabalho influenciaram nesse acidente, por exemplo, nesse processo de saúde e doença. Então, é uma abordagem interdisciplinar que envolve aspectos biológicos, sociais, técnicos, políticos, de legislação. A gente tem, por exemplo, a presença de um aspecto chamado CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, que é obrigatório, sempre que acontece um acidente de trabalho é preciso fazer essa CAT, que o profissional é levado ao serviço de saúde, o médico lá então vai preencher essa CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Então tudo isso está envolvido na vigilância à saúde do trabalhador, mas não só relacionado a isso, E aí, só para exemplificar ainda mais, algumas empresas, a depender do porte, do número de funcionários, a gente tem a presença da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, e agora, recentemente, foi acrescentada a questão do assédio, a CIPA, que é uma comissão composta por funcionários. Parte desses funcionários da empresa, da instituição, parte deles são eleitos pelos seus pares, então há uma eleição entre os funcionários para eleger os representantes dos funcionários na CIPA, nessa comissão, e o empregador, o dono da empresa, o presidente da instituição, enfim, ele também vai indicar uma parte igual de funcionários para compor essa comissão. E eles é que vão elaborar as ações de prevenção, de controle das questões relacionadas à saúde do ambiente laboral. Então a gente tem aí a questão da CIPA e periodicamente, pelo menos uma vez ao ano, por exemplo, essa CIPA ela tem que organizar a CIPAT, e acho que muitas vão conhecer, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, Então é uma semana dedicada a atividades relacionadas aos acidentes de trabalho, realizada, quem promove essa semana é a CIPA, Então as empresas têm, quem trabalha em empresa, a depender do porte, já vivenciou essas questões relacionadas à CIPA, à CIPAT, Então são todas essas questões relacionadas à saúde do trabalhador e às condições de trabalho, Então é uma abordagem interdisciplinar que envolve a questão do RH da empresa, por exemplo, envolve os trabalhadores, envolve a saúde pública, envolve aspectos diversos relacionados à saúde. A gente vai abordar isso um pouco mais à frente. A gente precisa diferenciar saúde do trabalhador, medicina do trabalho e saúde ocupacional, porque a vigilância em saúde do trabalhador, ela vai ter esses três aspectos. Saúde do trabalhador, o foco dela são nos determinantes e nos condicionantes do processo de saúde e doença, o quanto o trabalhador está saúde. Então, não necessariamente essas questões da saúde do trabalhador estão relacionadas ao trabalho, mas a saúde do trabalhador como um todo, e as doenças nem sempre estão relacionadas às condições do trabalho, mas está relacionada ao trabalhador, que vai impactar nas questões de trabalho ali na empresa. Uma outra questão para a gente diferenciar é a medicina do trabalho, que dá ênfase no trabalhador individual. Então, todos que já foram contratados aí por uma empresa fez o exame admissional, que é o exame médico feito para iniciar, para testar a saúde do trabalhador ali. Quando é demitido também, faz o exame demissional, para testar ali de forma periódica, também é feito, de tempos em tempos é feito um exame
com a medicina do trabalho, né? Então é foco em cada um dos indivíduos, em cada um dos trabalhadores, né? E a gente tem a questão da saúde ocupacional, que o foco da saúde ocupacional é no ambiente de trabalho formal, né? Então, as questões ergonômicas, por exemplo, né, estão relacionadas à saúde ocupacional, as questões de produto químico, né? Então, só para citar um exemplo, pessoas que trabalham como limpeza, né, dos espaços, eles lidam ali com produtos químicos, sabão, essas coisas diariamente. Então isso é foco da saúde ocupacional. Então o uso de EPI, o uso de equipamentos, né? Então quem está lidando ali com a limpeza, o uso de botas para não escorregar, para o produto químico não ter contato com a pele, o uso de máscaras, por exemplo, né? Então isso tudo está relacionado à saúde ocupacional, né? Os principais objetivos, né, da saúde, da vigilância à saúde do trabalhador é a universalidade, a aplicação, princípios e objetivos, né? Um dos princípios é a universalidade, que é a aplicação a todos os trabalhadores, independente da formalidade. Então, independente se o trabalhador é um trabalhador terceirizado na empresa, se é um trabalhador formal, se é estagiário ou até mesmo se é trabalhador informal, né? Tudo isso está ligado à vigilância à saúde do trabalhador. Então, a universalidade. E segundo é a integralidade, né? Que é a integração de ações individuais e coletivas. Então, vai desde o uso de EPI, por exemplo, por cada um dos trabalhadores, isso do ponto de vista individual, quanto ações coletivas que vão impactar na saúde do trabalho. E o objetivo é reduzir a morbimortalidade e promover saúde nos ambientes de trabalho. Então, o objetivo principal é reduzir os eventos de saúde, os eventos de doença relacionados ao trabalho e também promover saúde nos ambientes de trabalho. Então, uma forma de promoção de saúde nos ambientes de trabalho, por exemplo, estão relacionada à ginástica laboral, né? Então, muitas empresas realizam ações de ginástica laboral, para exatamente promover saúde. Muitas empresas promovem campanhas de vacinação e outras atividades relacionadas, ações educativas relacionadas à saúde no ambiente de trabalho, né? Então, tudo isso está relacionado a esse objetivo de promover saúde nos ambientes de trabalho. Os tipos de riscos, né, estão relacionados a riscos físicos, que é questão a ruído, a radiação, a temperaturas externas, a equipamentos, né, a riscos químicos relacionados à exposição das pessoas a agentes tóxicos, a riscos biológicos, ao quanto as pessoas estão expostas ali a contato com vírus, com bactérias, com fungos, e as questões ergonômicas e psicossociais relacionadas à monotonia do trabalho, as pressões psicológicas, principalmente relacionadas nas relações de trabalho entre chefes e subordinados, e as jornadas longas, por vezes, em muitas empresas, jornadas de trabalho exaustivas, né? Então, são esses os riscos. E aqui, os tipos de risco, né? Os riscos físicos, os riscos químicos, os biológicos, os ergonômicos e psicossociais, e os relacionados a acidente, né? Os eventos de saúde relacionados a acidentes de trabalho, né? Acidentes ocorridos no ambiente. E as cores, né? Então isso, cada tipo de risco no trabalho, ele é ilustrado por uma cor, né? Então os riscos físicos são os riscos verdes, os riscos químicos, os vermelhos, os riscos biológicos, marrom, ergonômicos são os amarelos e os riscos de acidentes são os azuis. Então é importante, sempre que você chegar no ambiente de trabalho, né, a depender também, claro, do porte da empresa, você vai observar um mapa de risco, né, ficcionado em cada espaço de trabalho, né? Então, em cada espaço, na sala que você atua na empresa, tem lá um mapa de risco, um afixado na parede, geralmente, contendo um mapa de risco. E aí vai dar para cada um desses tipos de risco, se o risco é pequeno, se o risco é grande,
e a gradação de cada um desses riscos. Então, naquele ambiente, o risco físico é pequeno, médio, grande, por exemplo. O risco de exposição a agentes tóxicos é pequeno, médio ou grande. Isso vai estar colorido, vai estar marcado, né, para cada um desses riscos, aquele ambiente, o quanto de risco, se é um risco pequeno, médio ou se é um risco grande, a cada um desses tipos de risco, e vai estar colorido dessas cores, né, físico, verde, químico vermelho, biológicos marrom, ergonômicos amarelo e riscos de acidente de trabalho azul. Então isso vai estar ficcionado lá, de modo que quando você adentrar, você sabe que você está exposto, por exemplo, a um risco biológico alto e aí por sua vez, cada risco e cada gradação de exposição a esses riscos, eles necessitam de equipamentos de segurança próprios, né? Então, quem está exposto ao risco químico tem seus equipamentos de segurança, seus EPIs, para equipamento de proteção individual. Tá? Eu preciso usar determinado EPI para risco químico. Para risco químico leve é um, para risco químico alto é outro EPI que eu vou usar. E para cada um desses, né? O que regulamenta isso é uma norma, é uma ANR05 que consta no material complementar aqui do nosso curso, é a NR5 que regulamenta essas questões relacionadas ao risco e à saúde do trabalhador, né? Alguns exemplos, né, de vigilância à saúde do trabalhador: monitoramento do ambiente de trabalho, então há monitoramento do nível de ruído, né, e da prevenção da perda auditiva induzida ao ruído, que é o PER. Então, ao monitoramento, a análise, né? Então há empresas que fazem isso, né? Então sempre e por que esse mapa de risco que eu mencionei agora há pouco, aficionado, por que esses mapas de risco eles contêm, né, ferramentas ali que grada, né, se o risco é leve e tal. Por quê? Quando eu vou falar de risco de ruído, por exemplo, antes de eu aficionar esse mapa de risco no ambiente de trabalho, eu vou medir o risco físico, é qual? Então, eu vou medir o nível de ruído ali no dia a dia, naquele espaço. E aí, com isso, eu vou fazer a gradação. Se até tantos decibéis é um risco leve, né, risco médio ou risco alto. A mesma coisa para o controle e exposição de substâncias, né, orientação sobre o uso correto de EPI no manejo de agrotóxico. Então, a depender do agrotóxico que se usa, é necessário um determinado EPI. E aí, quando eu vou olhar a composição química daquele agrotóxico, eu vou fazer a gradação do risco químico contido ali, né, em leve, a médio, alto, por exemplo. E a investigação do ambiente de trabalho, né, então, de acidente de trabalho. Então, é uma atividade que lida com máquina pesada, por exemplo, que a pessoa está mais exposta ao risco de um acidente de trabalho. Então, para aquele nível ali, é um risco alto. Ou, por exemplo, alguém trabalha no escritório sentado no computador. Então, para risco de acidente de trabalho, é um risco menor do que quem trabalha com máquina pesada, por exemplo, né? Então, se faz essas gradações e se cria, então, esses mapas de risco do ambiente. Está tudo exemplificadinho lá no material complementar, na NR05, que é a norma que regulamenta essas questões. Então, de forma simples e breve, né, as questões de vigilância e saúde do trabalhador. Nos vemos nas próximas aulas. Até lá!